Continuando com a nossa leitura de evolução em dois mundos, vamos aprender hoje sobre o sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente, que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Vejam só, há uma troca. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida da oxidação de corpos minerais. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre, e do catabolismo na disseminação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica, através dos alimentos necessários, a restauração constante das células e do equilíbrio dos reguladores orgânicos. Início da mentossíntese. Erguido, porém, a gestação do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque baseada na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações de ideias alheias. Uma troca. O impulso que lhe surgia na mente embrionária, por interesse acidental de posse ante a necessidade de alimento esporádico, é agora desejo consciente. E, sobretudo, o anseio genésico instintivo que lhe sobrepunha a vida normal em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência e figura-se-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo. Ainda hoje, né, amigos? Como o diamante em formação no carbono obscuro. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando-a à ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, qual ocorre à planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhorie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, porque como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males, as alegrias e as dores da caminhada. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica que lhe foi alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida. Aqui é convocado, em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar
que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver, justaposto ao hausto de calores alheios. Simbiose útil. Revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhe no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalma-lhe a existência, todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água, e dele recolhe por absorção permanente a água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo é semelhante à associação. Pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que os dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro, com talo comum, pelo fenômeno da parabiose, ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Julgava-se antigamente, na botânica terrestre, que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas, mas Schrödinger incumbiu-se de salientar-lhes a existência complexa, e Bonnier e Bornet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhe a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos, os elementos integrantes, cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos últimos logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precário. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas, que guardam em seus tubérculos, nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo, que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhe o azoto despendido em serviço. Interessantíssimo. Simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às disposições do assaltante, encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Cowley, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, tubelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. Simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demoram-se colada aos que mais ama. A gente conhece esse processo, não é verdade? O qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices
com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos, por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhe a vitalidade, elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se, por vezes, largo tempo, nessa permuta viva de forças, qual se verifica entre a alga e o cogumelo. A mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror, ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo as que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo. Inofensivas e humildes, mas arredadas ao progresso que lhes garantiria a renovação. Não vale entrar em detalhes, meus amigos, mas vocês perceberem o que acontece aqui, né? Acho que é por isso que Jesus pediu para a gente deixar os mortos cuidarem dos mortos. Histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram, em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a estereoepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em epistótono, acompanhado de convulsões clônicas de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo ao transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. Tudo fruto do nosso desequilíbrio. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com a diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Tais entidades, imanizadas ao papel fisiológico e agregadas a ele sem corpo de matéria mais densa, vivem assim, quase sempre, por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação. Tanto quanto no corpo terrestre, aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas, os hormônios que lhes asseguravam o equilíbrio biológico, impressionando o paciente que explora, muitas vezes com melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe o centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher, como se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem pelas dificuldades ou pela dor a alteração imprescindível. Outros processos simbióticos. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual, ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda,
Se possui inteligência mais vasta do que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva, que resulta em benefício do meio em que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade, enferniça do pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo, que se faz verdugo da orquídea, impulsionando a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja produzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual, a se estamparem no corpo físico. Ancianidade na simbiose espiritual. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifário processo de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, entre aspas, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes oferecem material para mais amplas meditações, pelas quais se habitem a necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos, à frente da evolução deles mesmos no rumo das esferas mais elevadas. Pedro Leopoldo, 16 de março de 1958. Meus amigos, mais uma vez nós podemos concluir que tudo isso que está dito aqui de forma técnica, nós vimos na parte prática em todos os livros anteriores. Não é verdade? Pensemos a respeito. As obsessões, as perseguições, as hipnoses, está tudo aqui esclarecido. Ficamos por aqui com mais esse capítulo. Eu agradeço a companhia de todos e espero todos vocês no nosso próximo capítulo.